Olá pessoal, tudo bem? Pedro e Sara voltaram. Estamos super empolgados para começar uma jornada incrível com vocês. Já pensou em mergulhar no livro de Êxodo de um jeito leve e descontraído? Pois é exatamente isso que vamos fazer. Neste debate, vamos abrir o livro de Êxodo e explorar juntos as passagens que marcaram gerações. Queremos que você participe, tire suas dúvidas e compartilhe suas impressões com a gente. Então, se prepare, porque essa conversa promete ser inspiradora. Se inscreva no canal para não perder nada. Bora pra conversa. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Pedro e hoje nós vamos começar uma jornada incrível, uma viagem no tempo para uma das histórias mais emocionantes e importantes de todos os tempos. Olá, Pedro. Olá a todos. Eu sou a Sara. É um prazer enorme estar aqui. E você tem toda a razão, Pedro. A história que vamos contar hoje não é apenas uma aventura antiga. É um manual sobre liberdade, sobre confiança e, principalmente, sobre quem Deus é. Nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. Êxodo. Eu gosto desse nome. Parece nome de filme de ação. Mas, Sara, para quem nunca ouviu falar ou para quem já esqueceu, o que significa exatamente a palavra Êxodo? É uma ótima pergunta para começar. Êxodo é uma palavra de origem grega que significa saída, partida, ou o caminho para fora. É basicamente a história de como um povo inteiro saiu da escravidão para a liberdade. Imagine uma porta se abrindo depois de anos trancada. Isso é o Êxodo. Que imagem bonita, uma porta se abrindo. Mas antes dessa porta se abrir, ela estava bem fechada, não é? Pelo que eu me lembro das aulas de história bíblica, o povo de Israel não estava numa situação muito confortável no começo do livro. Nem um pouco confortável, Pedro. Na verdade, a situação era terrível. Para a gente entender, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Lembra do José, aquele da túnica colorida que foi governador do Egito? Lembro sim, a família dele se mudou para o Egito porque estava faltando comida na terra deles, certo? E lá no Egito eles tinham comida e proteção. Exatamente. No começo, eles foram recebidos como hóspedes de honra. Eram 70 pessoas da família de Jacó que desceram para o Egito. Mas o tempo passou. O livro de Êxodo nos conta que se passaram cerca de 400 anos. José morreu, os irmãos dele morreram e toda aquela geração se foi. 400 anos é muito tempo, Sara. É mais tempo do que o Brasil tem de independência. Muita coisa pode mudar nesse tempo. E mudou. O texto diz que se levantou um novo rei, um novo faraó sobre o Egito, que não conhecia José. Ou seja, ele não sabia da história, não tinha gratidão pelo que José tinha feito e, pior, ele não via o povo de Israel como amigos. Ele via como uma ameaça. Uma ameaça? Mas por quê? Eles não eram apenas pastores e famílias vivendo lá? Eram, mas eles cresceram muito. Deus tinha prometido aos antepassados deles, Abraão, Isaque e Jacó, que faria deles uma grande nação. E essa promessa estava se cumprindo ali, mesmo em terra estrangeira. Eles se multiplicaram tanto que o faraó olhou e disse: "Olha, esse povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós." Ah, entendi. O medo. O faraó ficou com medo de perder o poder. É incrível como o medo faz as pessoas tomarem atitudes ruins, não é? Perfeito, Pedro. O medo é a raiz da tirania. Com medo de que os israelitas se aliassem aos inimigos do Egito numa eventual guerra, o faraó decidiu agir com astúcia, ou melhor, com crueldade. Ele transformou aquele povo livre em escravos. E aí começa a parte triste. Eu imagino que não era um trabalho leve, tipo, por favor, me ajude a arrumar essa sala. Longe disso. A Bíblia diz que os egípcios amarguraram a vida deles com dura servidão. Eles eram forçados a preparar argamassa, fabricar tijolos e trabalhar pesado no campo. Sabe aquelas cidades imensas, Pitom e Ramsés? Foram construídas com o suor, as lágrimas e o sangue do povo de Israel, debaixo de chicote. Isso me faz pensar, Sara. O tema do nosso debate é liberdade e obediência. Aqui a liberdade foi roubada. Eles não tinham escolha. Eles obedeciam ao faraó porque eram obrigados, senão morriam. Esse é um ponto crucial, Pedro. Existe a obediência pelo medo, que é a escravidão, e a obediência pela confiança, que é o que Deus vai ensinar a eles mais tarde.
O faraó queria controle total. Mas mesmo com tanto sofrimento, o povo continuava crescendo. Quanto mais os egípcios os oprimiam, mais eles se multiplicavam. Deus estava cuidando deles mesmo no meio daquele sofrimento todo. Isso é impressionante. Mas o faraó não devia ter gostado nada disso. Ele ficou furioso. E aí, Pedro, entra uma das primeiras lições de coragem e desobediência civil da Bíblia. O faraó chamou as parteiras das mulheres hebreias. 2 delas são citadas por nome, Sifrá e Puá. Sifrá e Puá. Nomes diferentes, mas vou guardar. O que ele mandou elas fazerem? Ele mandou uma ordem terrível. Disse: quando vocês forem fazer o parto das mulheres hebreias, olhem bem. Se nascer um menino, matem a criança. Se for menina, deixem viver. Que horror! Mandar matar bebês recém-nascidos. Isso é o cúmulo da maldade. E o que elas fizeram? Elas obedeceram ao rei? Ao homem mais poderoso da terra? Não. E aqui está a beleza da história. O texto diz que as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito ordenou. Elas deixaram os meninos viverem. Veja só, Pedro, elas desobedeceram à lei do homem mais poderoso do mundo para obedecer à lei da vida, a lei de Deus. Isso é muito forte. Às vezes a gente acha que obedecer a Deus é só ir à igreja ou orar, mas ali, obedecer a Deus significava arriscar a própria vida para salvar os bebês. Elas foram heroínas. Foram sim, e Deus as recompensou por isso. O povo continuou crescendo. Vendo que o plano das parteiras não funcionou, o faraó decretou uma ordem pública para todo o seu povo. Todos os meninos que nascerem aos hebreus, vocês devem lançar no Nilo. Agora não era mais segredo, era lei pública. Jogar as crianças no rio. Eu não consigo imaginar o desespero de uma mãe e de um pai nessa época. Foi nesse cenário de morte e desespero que nasceu um menino muito especial. Ele era filho de um homem e uma mulher da tribo de Levi. A mãe dele viu que ele era um bebê formoso, saudável, e decidiu escondê-lo. Ela conseguiu fazer isso por 3 meses. 3 meses escondendo um bebê? Quem tem irmãozinho pequeno ou filho sabe que bebê chora, faz barulho, deve ter sido uma tensão absurda dentro daquela casa. Com certeza, mas chegou um ponto em que ela não conseguia mais esconder. Então ela teve uma ideia, ou melhor, uma inspiração de fé. Ela pegou um cesto de junco, vedou bem com betume e piche para não entrar água, colocou o menino dentro e o pôs no meio dos juncos, à margem do rio Nilo. Espera, ela colocou ele justamente no rio onde o faraó mandou matar as crianças? Sim, mas ela não o jogou para a morte. Ela o colocou com cuidado, confiando que Deus poderia cuidar dele onde as suas mãos não alcançavam mais. E a irmã do bebê ficou de longe, vigiando para ver o que ia acontecer. E quem apareceu? Um crocodilo? Um soldado egípcio? Alguém muito mais surpreendente. A filha do faraó desceu para se banhar no rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e mandou a criada buscar. Quando ela abriu, viu o menino chorando e o coração dela se encheu de compaixão. Ela disse: "Este é um dos meninos dos hebreus." Que ironia, hein, Sara? O pai dela mandou matar e ela, a princesa, decide salvar. Deus usa até os inimigos para cumprir seus propósitos. E olha a esperteza da irmã do bebê que estava vigiando. Ela correu e perguntou para a princesa: "Você quer que eu chame uma ama de hebreias para criar esse menino para você?" A princesa disse: "Vá!" E a menina chamou quem? A própria mãe do bebê. Genial! Então a mãe foi paga pela princesa para criar o próprio filho, protegida pelo palácio. Isso é roteiro de cinema. Exatamente. O menino cresceu, foi entregue à filha do faraó e se tornou filho dela. Ela deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque das águas o tirei." Moisés cresceu com toda a educação do Egito, com todo o luxo, mas ele sabia que não era egípcio. Ele sabia que seus irmãos de sangue estavam lá fora, sofrendo. E isso deve ter gerado um conflito na cabeça dele. Eu vivo no palácio, como do bom e do melhor, enquanto meu povo apanha lá fora. O que aconteceu quando ele ficou adulto? Quando ele completou 40 anos, ele saiu para ver seus irmãos e viu um egípcio espancando um hebreu. A raiva subiu a cabeça. Moisés olhou para os lados, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia.
Nossa, Moisés matou um homem. Eu achava que ele era um santo desde o começo. A Bíblia é muito honesta, Pedro. Ela não esconde os erros dos heróis. Moisés tentou fazer justiça com as próprias mãos. Ele queria libertar aquele irmão, mas usou a violência e a força humana. Isso não era o jeito de Deus. E deu certo? O povo reconheceu ele como líder? Não. No dia seguinte, ele viu 2 hebreus brigando e tentou separar. Um deles respondeu: "Quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Você quer me matar como matou o egípcio?" Moisés ficou apavorado. Ele percebeu que o crime dele tinha sido descoberto. O faraó também soube e quis matar Moisés. Então a tentativa dele de ser o libertador na força do braço falhou totalmente. Ele teve que fugir. Teve. Ele fugiu para a terra de Midian. De príncipe do Egito, ele virou um fugitivo no deserto. Lá ele sentou-se junto a um poço, defendeu as filhas de um sacerdote chamado Reuel ou Jetro e acabou se casando com uma delas, Zípora. Que reviravolta, hein? De príncipe do Egito a pastor de ovelhas no deserto. E quanto tempo ele ficou lá? Mais 40 anos. Imagine isso, Pedro. 40 anos cuidando de ovelhas, aprendendo paciência, aprendendo a viver no deserto. Aquele Moisés impetuoso e violento foi sendo moldado, acalmado. Enquanto isso, lá no Egito, o velho faraó morreu, mas a escravidão continuava brutal. O povo gemia e clamava. E Deus? Deus estava ouvindo? Às vezes, quando a gente sofre por muito tempo, parece que o céu é de bronze, que ninguém escuta. O texto diz algo lindo no capítulo 2. Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus olhou para os filhos de Israel e atentou para eles. Deus nunca esqueceu. Ele estava preparando o momento certo e a pessoa certa. E a pessoa certa era aquele pastor de ovelhas de 80 anos, perdido no deserto. Exatamente ele. Um dia Moisés estava apacentando o rebanho e chegou ao Monte Horebe, o monte de Deus. De repente ele viu algo estranho. Uma sarça, que é um tipo de arbusto seco do deserto, estava pegando fogo. Fogo no mato seco no deserto é comum, não é? Sim, mas aquela sarça era diferente. Ela ardia em fogo, mas não se consumia, não virava cinzas. O fogo estava lá, mas a planta continuava intacta. Moisés, curioso, disse: "Vou chegar perto para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima?" A curiosidade científica de Moisés, eu faria o mesmo. E o que aconteceu quando ele chegou perto? Quando o Senhor viu que ele se aproximava, Deus o chamou do meio da sarça: "Moisés, Moisés!" E ele respondeu: "Eis-me aqui." Deve ter sido um susto e tanto. Uma planta falando com você? E Deus continuou: "Não chegue mais perto. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa." Pedro, isso nos ensina sobre reverência. Deus é amigo, mas Deus é santo. Ele é totalmente diferente de nós. Tirar as sandálias é um sinal de respeito, de humildade. Ele estava pisando no chão de Deus. Deus então se apresentou: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E então vem a promessa da liberdade. Deus disse: "Certamente vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor, conheço o seu sofrimento. Por isso, desci para livrá-lo." Desci para livrá-lo. Isso arrepia. Mas como Deus ia fazer isso? Ia mandar um exército de anjos, raios e trovões? Deus poderia fazer isso, mas ele disse a Moisés: "Vem agora, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Espera aí. Deus disse: "Eu desci para livrar", mas logo em seguida diz: "Moisés, vai você?" Moisés deve ter pensado: "Eu? Mas eu sou um fugitivo, eu sou um velho pastor, eu gaguejo." Foi exatamente essa a reação dele. Moisés começou a dar desculpas. Ele disse: "Quem sou eu para ir a Faraó?" Ele se sentia incapaz, pequeno, inadequado. E a resposta de Deus não foi: "Moisés, você é incrível, você consegue." A resposta de Deus foi: "Eu serei contigo." Isso é fundamental. A confiança não está na nossa capacidade, mas na companhia de Deus. Eu serei contigo. E Moisés ainda tinha dúvidas. Ele perguntou:
Quando eu chegar lá e eles perguntarem qual é o nome do Deus que me mandou, o que eu digo? Naquela época, os egípcios tinham centenas de deuses, cada um com um nome. Moisés queria saber a identidade desse Deus. E qual foi a resposta? É um dos momentos mais famosos da Bíblia, não é? Sim, Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E completou: Assim dirás aos filhos de Israel: O Eu sou me enviou a vós. Eu sou. Parece simples, mas é profundo. O que significa isso na prática, Sara? Significa que Deus é eterno, imutável e autoexistente. Ele não foi criado, ele não muda, ele simplesmente é. Ele é a fonte de toda a vida. Ele estava dizendo a Moisés: Eu sou aquele que existe por si mesmo, e eu estarei lá. É um nome que inspira autoridade absoluta. Com um chefe desses, fica mais fácil encarar o faraó. Mas Moisés ainda estava com medo, não estava? Estava apavorado. Ele disse: Mas eles não vão acreditar em mim. Então Deus deu a ele sinais. Transformou o cajado dele em serpente e depois em cajado de novo. Fez a mão dele ficar leprosa e depois sã de novo. E ainda assim, Moisés reclamou: Ah, Senhor, eu não sei falar bem, minha língua é pesada. Moisés estava realmente tentando fugir dessa missão. Ele queria a liberdade do povo, mas não queria ser o instrumento. Exatamente. E Deus acabou ficando irado com tanta desculpa, mas deu uma solução. Deus disse que Arão, irmão de Moisés, seria o porta-voz dele. Arão falaria bem e Moisés receberia as palavras de Deus. Juntos, eles voltariam para o Egito. Então, temos o cenário montado. De um lado, o maior império do mundo, o Egito, com um faraó teimoso e cruel, exércitos e deuses falsos. Do outro, lá 2 velhinhos, Moisés com 80 anos e Arão com 83, e um cajado de madeira. Parece uma luta injusta, não é? Parece que o Egito vai esmagá-los. Aos olhos humanos, sim. Mas aquele cajado representava a autoridade do Eu Sou. A liberdade de Israel não viria pela força das armas, mas pela obediência à palavra de Deus. Moisés pegou sua mulher, seus filhos, montou-os num jumento e voltou para o Egito, com a vara de Deus na mão. E assim começa o confronto. Sara, eu estou ansioso para saber como foi esse primeiro encontro com o faraó. Eu imagino que ele não tenha dito: Ah, claro, podem ir embora, boa viagem. De jeito nenhum, Pedro. Foi o início de uma batalha espiritual e política gigantesca. Mas isso nós vamos ver na próxima parte da nossa conversa. O que importa agora é guardar isso. Deus ouviu o clamor. Deus preparou um libertador. E Deus garantiu: Eu serei contigo. Maravilha! Então, pessoal, não saiam daí. Na próxima parte, vamos ver o que acontece quando Moisés chega no palácio e diz a famosa frase: Deixa o meu povo ir. O clima vai esquentar no Egito. Até já! E aí, pessoal, estão gostando do nosso bate-papo? Se você está curtindo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nada. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Fiquem ligados. Estamos de volta com a próxima parte. Simbora pro bate-papo. Estamos de volta. Na primeira parte, deixamos Moisés e Arão prontos para a missão mais difícil da vida deles: encarar o faraó. Sara, eu fico imaginando a cena. 2 senhores idosos entrando na sala do trono do império mais poderoso do mundo. Eles chegaram chutando a porta? Não, Pedro, não chutaram a porta. Mas a mensagem que eles levaram foi um chute na porta da autoridade do faraó. Primeiro eles se reuniram com os líderes de Israel e fizeram os sinais que Deus tinha mandado. O povo acreditou e adorou a Deus. Mas o faraó foi outra história. Como foi essa primeira conversa? Moisés e Arão chegaram e disseram a frase que ficaria famosa na história. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Note, Pedro, que o objetivo da liberdade não era apenas ficar de folga, era celebrar uma festa, ou seja, prestar culto a Deus. A liberdade serve para adorar. Interessante. A liberdade tem um propósito. E o faraó? Ele se impressionou com esse Senhor Deus de Israel? Nem um pouco. A resposta dele foi de uma arrogância suprema. Ele disse: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel?
não conheço o Senhor e não deixarei ir a Israel. Para o faraó, ele mesmo era um Deus. Ele não aceitava ordens de ninguém, muito menos do Deus de um povo escravo. E aí, imagino que o clima ficou tenso. O faraó deve ter ficado bravo por eles pedirem férias para o povo. Ficou furioso. Ele acusou Moisés e Arão de estarem atrapalhando o trabalho e incentivando a preguiça. E aí, Pedro, a situação piorou muito. Em vez de libertar, o faraó aumentou a carga de trabalho. Aumentou? Mas já era escravidão. Como podia piorar? Antes, os egípcios forneciam a palha para os israelitas fazerem os tijolos. A palha serve para dar liga no barro. O faraó ordenou: não deem mais palha ao povo. Deixem que eles mesmos vão buscar a palha pelo campo. Mas a quantidade de tijolos que eles têm que entregar todo dia continua a mesma. Nenhum tijolo a menos. Isso é impossível. Ter que caçar a matéria-prima e ainda manter a produção? Isso foi pura maldade para quebrar o espírito deles. Exatamente. E funcionou por um tempo. Os capatazes batiam nos israelitas porque eles não conseguiam entregar a meta. E o povo de Israel se virou contra Moisés. Eles disseram: que Deus julgue vocês. Vocês nos fizeram odiados pelo faraó e colocaram uma espada na mão dele para nos matar. Poxa vida! Moisés deve ter ficado arrasado. Ele foi obedecer a Deus e o resultado foi mais sofrimento? Isso é muito confuso. É uma lição difícil, Pedro. Às vezes, quando começamos a obedecer a Deus e buscar libertação, as coisas podem ficar mais difíceis antes de melhorarem. O mal resiste. Moisés foi falar com Deus quase chorando. Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Desde que falei em teu nome, o faraó tem feito pior a este povo e tu não livraste o teu povo. É uma oração bem honesta. Você prometeu livrar e só piorou. E o que Deus respondeu? Calma, Moisés. Deus respondeu com autoridade. Agora verás o que farei a Faraó. Deus reafirmou a aliança. Ele explicou que aquilo era necessário para que todos, tanto os egípcios quanto os israelitas, soubessem quem ele era. Deus estava prestes a multiplicar os seus sinais. E então eles voltaram lá. Dessa vez teve aquele duelo de mágicas que a gente vê nos filmes, né? A vara que vira cobra. Sim, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Eles foram ao faraó. Arão jogou a vara no chão e ela virou uma serpente. Mas o faraó não se impressionou fácil. Ele chamou os sábios e feiticeiros do Egito. E eles, com suas artes secretas, fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas e elas viraram serpentes. Ué, então os mágicos do Egito tinham poder de verdade? O texto indica que eles conseguiram imitar o sinal, seja por truque ou por algum poder oculto. Mas aí aconteceu o detalhe crucial. A vara de Arão engoliu as varas deles. A cobra de Deus comeu as outras cobras. Isso é uma mensagem clara. O meu poder é maior que o de vocês. Exatamente. Mas o coração do faraó se endureceu. Ele não ouviu. E então Deus deu início ao que chamamos de as 10 pragas. Mas, Pedro, é importante entender, não eram apenas castigos aleatórios, eram ataques diretos aos deuses do Egito e ao sistema de vida deles. Como assim? Eles tinham deuses para tudo? Para tudo. O rio Nilo, por exemplo, era considerado sagrado, uma divindade chamada Hapi, que trazia vida. A primeira praga foi justamente lá. Deus mandou Moisés ir à beira do rio de manhã, quando o faraó ia se banhar ou fazer rituais, e tocar na água com a vara. E a água virou sangue? Sangue mesmo? O texto diz sangue. E não só o rio, mas os canais, as lagoas, até a água que estava nas vasilhas de madeira e pedra dentro das casas. Os peixes morreram. O rio cheirou mal. Os egípcios não podiam beber a água do Nilo. Imagine o fedor. Peixe podre e sangue coagulado sob o sol do deserto. Isso humilhou o deus Nilo, né? Ele não conseguiu proteger a água. Totalmente humilhado. Mas, novamente, os feiticeiros do Egito conseguiram fazer algo parecido com suas artes. E, por causa disso, o faraó virou as costas e foi para casa sem se importar. 7 dias se passaram com o Egito fedendo a sangue. 7 dias. E o faraó nem aí. Que teimosia. Qual foi a segunda praga? Rãs. Sapos e rãs. Deus disse: se recusar deixar ir o meu povo, ferirei todo o teu território com rãs. E o rio que antes era sangue, agora vomitou rãs. Elas subiram nas casas, nos quartos, nas camas, nos fornos e nas amassadeiras de pão. Eca, rã na cama,
Rã na massa do pão? Mas, Sara, por que rãs? Parece meio cômico, não acha? Parece, mas para os egípcios era trágico e irônico. Eles tinham uma deusa chamada Requete, que tinha cabeça de rã. Ela era a deusa da fertilidade e do parto. As rãs eram sagradas, você não podia matá-las. De repente, o símbolo da deusa deles virou uma praga insuportável. Eles pisavam nas suas próprias deusas. Nossa, Deus sabe mesmo como atingir o ponto fraco. E o faraó cedeu? Ele pediu para Moisés orar para tirar as rãs. Note isso, ele não pediu para os mágicos dele tirarem, porque os mágicos só conseguiam trazer mais rãs, mas não conseguiam fazer elas sumirem. Só Deus podia reverter. Moisés orou e as rãs morreram, mas ficaram amontoadas, montes e montes de rãs mortas apodrecendo. O cheiro no Egito devia ser insuportável. Mas assim que aliviou, o faraó mudou de ideia de novo. Exato. Assim que o problema sumiu, a rebeldia voltou. É a atitude típica de quem só procura Deus na hora do aperto, mas não quer compromisso. É verdade. Muita gente faz isso hoje em dia também. Deus, me tira dessa encrenca que eu prometo ser bonzinho. Aí passa a encrenca e a pessoa esquece. Infelizmente, é a natureza humana sem transformação. E por causa dessa teimosia, as pragas foram ficando mais pesadas. A quinta praga foi contra os animais. Uma peste gravíssima. Cavalos, asnos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios começaram a morrer aos montes. Nossa, isso quebra a economia do país. Sem animais para transporte, sem carne, sem leite. E os animais dos israelitas? Faraó mandou verificar. Ele enviou espiões até Gozém. E a notícia voltou. Do gado de Israel não morreu nenhum sequer. Nenhum bezerro gripado. Incrível! O faraó teve a prova na mão dele de que Deus estava protegendo aquele povo. Como ele podia continuar resistindo? O orgulho é cego, Pedro. O orgulho nos faz negar a realidade que está na nossa frente. Ele não cedeu. Então veio a sexta praga, e essa doeu na pele, literalmente. Deus mandou Moisés e Arão pegarem cinza de um forno e jogar para o ar na frente de Faraó. Cinza de forno? O que isso fez? A cinza se espalhou como uma poeira fina sobre toda a terra do Egito e causou úlceras, feridas purulentas que estouravam nas pessoas e nos animais. Foi uma dor física terrível. Ai, que agonia! Feridas no corpo todo. E sabe o detalhe irônico? Os mágicos e feiticeiros nem conseguiram aparecer na frente de Moisés dessa vez. Eles também estavam cheios de feridas. A medicina e a mágica deles não podiam curá-los. Eles foram totalmente neutralizados. Estamos na sexta praga e o país está destruído. Água podre, rãs mortas, piolhos, moscas, gado morto, gente doente. O Egito estava virando ruínas. E Deus disse algo muito sério para o faraó antes da sétima praga. Ele disse: eu poderia ter estendido a mão e te destruído de uma vez, mas eu te mantive em pé para que mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus estava no controle até da teimosia do faraó. Isso dá um certo medo, mas também um conforto. Deus está no controle da história, mesmo quando os governantes parecem loucos. Com certeza. A paciência de Deus é grande, mas a justiça dele também é certa. Estamos chegando num ponto crítico, Pedro. O Egito está de joelhos, mas faltam 3 golpes finais. E o último vai mudar a história para sempre. As trevas e a morte dos primogênitos. A famosa Páscoa está chegando, não é? Exatamente. Na próxima parte, vamos ver a escuridão cobrir o Egito, a instituição da Páscoa judaica e a noite mais terrível e mais libertadora da Bíblia. É o momento em que as correntes finalmente se quebram. Eu não perco por nada. Pessoal, continuem ligados. A história está ficando cada vez mais intensa. Até a próxima parte. E aí, pessoal, o bate-papo tá bem legal, né? Se você está curtindo e quer continuar recebendo conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É rapidinho e nos ajuda muito a continuar. Agora, vamos voltar para a próxima parte. Olá, amigos! Estamos de volta para a terceira parte da nossa conversa sobre o Êxodo. Sara, na última parte, nós vimos o Egito sendo bombardeado por granizo e fogo. O país estava em ruínas, mas o faraó continuava teimoso. O que sobrou para ser destruído? Olá, Pedro. Olá a todos. Olha, sobrou muito pouco. O granizo tinha destruído o linho e a cevada, mas o trigo e o centeio ainda estavam no campo, porque brotavam mais tarde.
Havia uma última esperança de comida para o ano seguinte, mas a teimosia do faraó ia custar caro. Deus anunciou a 8ª praga, gafanhotos. Gafanhotos? Eu já vi nuvens de gafanhotos na TV. Eles comem tudo que vem pela frente, não é? Exatamente. E dessa vez, Pedro, aconteceu algo inédito na corte do faraó. Os próprios conselheiros dele perderam a paciência. Quando Moisés ameaçou trazer os gafanhotos, os servos do faraó disseram a ele: "Até quando este homem nos servirá de armadilha? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor. Por acaso o Senhor ainda não sabe que o Egito está destruído?" Uau! A própria equipe dele se rebelou. "Chefe, acorda, o país acabou." O faraó ouviu. Ele tentou negociar de novo. Chamou Moisés e disse: "Vão e sirvam ao Senhor." "Mas quem são os que vão?" Moisés respondeu firme: "Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com as ovelhas e com os bois. Ou seja, todo mundo e tudo o que temos." E o faraó não gostou nada disso, né? Ele queria manter reféns. Ele disse: "De jeito nenhum. Só os homens podem ir, as crianças ficam." Ele expulsou Moisés da presença dele. Então, Moisés estendeu a vara e o Senhor trouxe um vento oriental que soprou todo aquele dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento trouxe os gafanhotos. E deve ter sido uma nuvem preta de insetos. A Bíblia diz que eles cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Eles comeram toda a erva, todo o fruto das árvores que o granizo tinha deixado. Não sobrou nada verde em todo o Egito, nem uma folha. Imagine o desespero. A fome agora era uma certeza. O Egito, que era o celeiro do mundo, não tinha mais comida. Faraó chamou Moisés às pressas, pediu perdão de novo, pediu para tirar esta morte de cima dele. Deus enviou um vento acidental fortíssimo que jogou os gafanhotos no Mar Vermelho. Mas, como sempre, o coração do faraó endureceu. Eu já perdi a conta de quantas vezes ele endureceu o coração. Agora vamos para a 9ª praga. Essa me dá arrepio só de pensar. A 9ª praga foi as trevas, escuridão total. Deus disse a Moisés: "Estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar." Trevas que se possam apalpar. Que descrição assustadora. Não era só ficar de noite, era uma escuridão pesada, densa. Exatamente. Foi um ataque direto a Ra, o deus Sol, o principal deus do Egito. O Sol simplesmente não apareceu por 3 dias. Ninguém via o seu próximo. Ninguém se levantou do lugar onde estava por 3 dias inteiros. Foi uma paralisia total, pelo medo e pela cegueira. 3 dias trancado no escuro sem saber se o dia ia raiar de novo. E em Gósen, onde os israelitas moravam. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Isso é um milagre impressionante. A luz de Deus brilhava para o povo da aliança, enquanto o mundo ao redor estava em trevas. Isso é muito simbólico, e depois desses 3 dias de terror psicológico, o faraó desistiu. Ele chamou Moisés e fez a última oferta. "Vão vocês e as crianças, mas deixem as ovelhas e os bois aqui." Ele queria ficar com os bens deles. "Podem ir, mas deixem a carteira." Ele disse uma resposta clássica e corajosa: "Nenhuma unha ficará para trás." Ele explicou que precisavam do gado para adorar a Deus e que não sabiam o que iam precisar até chegarem lá. O faraó ficou possesso de raiva. Ele disse a Moisés: "Sai da minha presença. Cuida para que não vejas mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás." Uma ameaça de morte acabou a diplomacia. E Moisés respondeu profeticamente: "Disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto." O rompimento foi total. Agora, Pedro, Deus prepara o cenário para o golpe final, a 10ª praga. Mas antes dela acontecer, Deus precisava ensinar algo vital ao seu povo. Ele precisava instituir a Páscoa. A Páscoa. A gente ouve falar tanto, come chocolate, mas a origem é aqui, né? E não tinha nada a ver com coelhinho. Nada a ver. A palavra hebraica é Pesach, que significa passar por cima ou pular. Deus disse a Moisés que aquele mês seria o começo do ano para eles, um novo calendário para uma nova vida. E deu instruções muito específicas para a liberdade. Que instruções? Era hora de afiar as espadas e preparar as lanças para lutar? Não, Pedro. A arma deles seria novamente a obediência e a fé. No dia 10 daquele mês, cada família deveria pegar um cordeiro, um animal macho de 1 ano, sem defeito,
perfeito. E eles deveriam guardar esse cordeiro dentro de casa até o dia 14. Espera, guardar um cordeiro dentro de casa por 4 dias? As crianças iam se apegar ao bichinho, ele ia virar o pet da família. Provavelmente. E isso tornava o sacrifício ainda mais dolorido e significativo. No dia 14, à tarde, toda a congregação deveria sacrificar o cordeiro. Mas não era só matar e comer. O sangue era o elemento-chave. O sangue? Por que o sangue? Deus ordenou: peguem um molho de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e passem na verga da porta e nas 2 ombreiras laterais da entrada da casa. Eles tinham que pintar a entrada da casa com sangue. Parece uma cena de filme de terror, Sara. Sangue na porta. Para que servia isso? Deus explicou: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no trono e era considerado um Deus vivo, até o primogênito do cativo que estava no calabouço, e todo o primogênito dos animais. Meu Deus, imagine o som, uma cidade inteira acordando com gritos. O texto diz: houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse um morto. O faraó acordou no meio da noite, ele e todos os seus servos. O orgulho do Egito foi quebrado. A morte entrou no palácio. E os israelitas estavam seguros. Estavam dentro de suas casas, comendo o cordeiro, protegidos pelo sangue na porta, enquanto o anjo da morte passava. Ninguém morreu entre eles. Nenhum cachorro sequer latiu contra eles, diz o texto, para mostrar a diferença que o Senhor faz. E aí o faraó finalmente cedeu. Mas dessa vez não foi negociação, foi expulsão, não foi? Foi desespero. Faraó mandou chamar Moisés e Arão de noite mesmo e disse: levantem-se, saiam do meio do meu povo, tanto vocês como os filhos de Israel. Vão, sirvam ao Senhor como disseram. Levem as ovelhas e os bois. Vão embora e abençoem-me também. Abençoem-me também. O homem que disse quem é o Senhor agora está pedindo bênção. Que mudança! E os próprios egípcios apressavam o povo. Eles diziam: vamos morrer todos se vocês não forem logo. O povo de Israel pegou a massa do pão antes que levedasse, embrulhou as amassadeiras em roupas e pôs nos ombros. E tem uma parte curiosa que eu li. Eles saíram ricos, não foi? Sim, Deus tinha prometido isso a Abraão centenas de anos antes. Os israelitas pediram aos vizinhos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que os egípcios fossem favoráveis. Eles entregavam tudo. Basicamente, os egípcios estavam pagando para eles irem. A Bíblia diz que eles despojaram o Egito. Era o pagamento por anos de trabalho escravo não remunerado, salário atrasado com juros e correção monetária divina. Exatamente. E assim partiram. O texto registra cerca de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Uma multidão mista também subiu com eles. Era um exército de ex-escravos marchando para a liberdade. 600 mil homens. Se contarmos mulheres e crianças, devia ter uns 2 milhões ou mais de pessoas. É uma migração gigantesca. Era o nascimento de uma nação. Eles saíram da cidade de Ramessés para Sucote. Tinham morado no Egito 430 anos. No mesmo dia em que completou esse tempo, os exércitos do Senhor saíram. Aquela foi uma noite de vigília ao Senhor. Que momento histórico! A porta se abriu, como você disse no começo. Eles estão livres. Mas, Sara, conhecendo a história, eu sei que a liberdade traz novos desafios. O faraó vai deixar barato? E esse mar na frente deles? Ah, Pedro, a liberdade exige manutenção. O faraó vai se arrepender de tê-los deixado ir. O coração dele é uma fábrica de ódio. Na próxima parte, vamos ver a perseguição épica, o beco sem saída diante do Mar Vermelho e o maior milagre de abertura de caminhos da história. Estou ansioso. Eles saíram, mas ainda não estão seguros. Amigos, não percam a 4ª parte. O Mar Vermelho nos espera. E aí, pessoal, estão gostando do nosso bate-papo? Se você está curtindo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que está por vir. Dá essa força pra gente. Agora, vamos voltar para a próxima parte. Bem-vindos de volta! A caravana da liberdade está em movimento. Sara, 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. Isso deve ter sido uma logística impressionante. Eles tinham um GPS?
Melhor que GPS, Pedro. Eles tinham a presença visível de Deus. O texto diz que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Assim, eles podiam caminhar de dia e de noite. Uau! Uma nuvem gigante de dia para fazer sombra no deserto escaldante e uma tocha de fogo gigante à noite para aquecer e iluminar. Deus não só indicava o caminho, ele dava conforto. Exatamente. Deus não nos joga na liberdade para nos virarmos sozinhos. Ele guia. Mas aí Deus fez uma manobra estranha. Em vez de levá-los pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus e seria uma rota comercial direta, Deus os fez dar uma volta pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Por que dar essa volta? O caminho curto não seria mais fácil? Seria mais rápido, mas mais perigoso espiritualmente. Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus sabia que eles ainda tinham mente de escravos. Se vissem uma guerra logo de cara, fugiriam de volta para as correntes do faraó. Eles precisavam ser treinados antes. Deus respeita o nosso processo de amadurecimento, e essa rota errada acabou atraindo a atenção de quem não devia, né? Com certeza, o faraó recebeu a notícia. O povo fugiu. E, de repente, o coração dele e dos seus servos mudou de novo. Eles disseram, o que fizemos? Por que deixamos Israel ir e perdemos os nossos escravos? A ganância e o orgulho falaram mais alto que a dor das pragas. É inacreditável, o país destruído, os filhos mortos, e eles pensando, quem vai fazer nossos tijolos agora? Exato. O faraó preparou seu carro de guerra e levou seu povo com ele. Ele pegou 600 carros escolhidos, a elite da cavalaria egípcia, e todos os outros carros do Egito, com capitães sobre todos eles, e saíram em perseguição. Imagine o barulho, a poeira subindo no horizonte. E os israelitas? Eles estavam acampados numa praia, não é? Sim, estavam acampados junto ao mar, num lugar chamado Pi-Hahirot. De um lado, montanhas ou terreno difícil, do outro, o mar intransponível, e atrás, a poeira do exército de Faraó chegando. Um beco sem saída clássico, encurralados. Qual foi a reação do povo? Começaram a orar com fé? Infelizmente, não. Eles entraram em pânico total. Tiveram grande temor e clamaram ao Senhor, mas logo começaram a culpar Moisés. Disseram, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá e morrermos neste deserto? Não te dissemos, deixa-nos servir aos egípcios? Era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Que ingratidão! Preferir a escravidão a lutar pela liberdade. O medo distorce a memória, né? De repente, o Egito parecia um hotel 5 estrelas. O medo nos faz esquecer os milagres passados, mas Moisés, mesmo com medo por dentro, se levantou como um verdadeiro líder. Ele disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Nunca mais os vereis. Que promessa! E ele completou com uma frase que eu adoro, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É linda mesmo, mas logo depois Deus dá uma ordem de ação para Moisés. Deus disse, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Havia hora de orar e hora de andar. E disse a Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Marchem, mas marchar para onde? Para dentro da água? Exatamente. A fé exige dar o passo antes de ver o chão. E então aconteceu algo estratégico. A coluna de nuvem, que ia na frente de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. Ela ficou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Uma barreira sobrenatural. Sim, para os egípcios a nuvem era escuridão e trevas. Eles não conseguiam enxergar nada. Mas para os israelitas, a nuvem era luz e fogo durante a noite. Assim, um exército não pôde chegar perto do outro a noite toda. Proteção total. E então Moisés estendeu a mão. E o Senhor fez o mar recuar por um forte vento oriental que soprou a noite toda. O mar se tornou em terra seca. As águas foram divididas. Eu tento imaginar a cena. Paredes de água, Sara?
O texto é claro. As águas eram um muro à sua direita e à sua esquerda. Imagine caminhar pelo leito do mar, cerco, com muralhas de água transparente dos dois lados, talvez vendo peixes lá dentro enquanto o vento soprava. E o povo entrou pelo meio do mar. 2 milhões de pessoas atravessando, crianças, idosos, animais. Deve ter levado horas. E os egípcios ficaram olhando? Quando a nuvem permitiu, eles viram o caminho aberto e, na cegueira da fúria, entraram atrás deles. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. Entraram na armadilha. Eles acharam que o caminho que Deus abriu para seus filhos também servia para seus inimigos. Grande erro! Na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios através da coluna de fogo e nuvem e confundiu o acampamento deles. Fez com que as rodas dos carros saíssem ou emperrassem, de modo que dirigiam com dificuldade. O caos total, carruagens quebrando, cavalos tropeçando. Eles perceberam que algo estava errado? Perceberam. Eles gritaram: "Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios." Eles finalmente entenderam, mas era tarde demais. O povo de Israel já tinha chegado do outro lado? Sim, quando o último israelita pisou na banca segura, Deus disse a Moisés: "Estenda tua mão sobre o mar para que as águas voltem." Moisés estendeu a mão ao amanhecer e o mar retomou a sua força. E as muralhas de água desabaram. Os egípcios tentaram fugir contra as águas, mas o Senhor os derrubou no meio do mar. As águas cobriram os carros e os cavaleiros. De todo o exército de Faraó, não ficou nem sequer um. O silêncio depois disso deve ter sido ensurdecedor. O maior exército do mundo desapareceu num instante. E na praia oposta, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O texto diz: "Viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor, e em Moisés, seu servo." Finalmente, a liberdade estava garantida. O opressor não existia mais. E o que eles fizeram? Fizeram um churrasco? Foram dormir? Eles cantaram. Foi o primeiro grande culto de louvor congregacional da Bíblia. Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico ao Senhor. É uma poesia linda no capítulo 15. Como começa essa música? Começa assim: "Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação." Que letra poderosa! Eles reconhecem que não foi a espada deles, nem a estratégia de Moisés. Foi Deus. Eles cantam sobre a santidade de Deus. "Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas?" Eles profetizam que os povos vizinhos, os filisteus, os edomitas, os moabitas, tremeriam ao ouvir essa história. E as mulheres participaram? Com certeza, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, aquela mesma que vigiou o cesto de Moisés no rio, lembra? Pegou um tamborim na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Que festa linda! Dança, música, tamborim na areia da praia, a alegria da liberdade real. Miriam respondia aos homens cantando. O refrão: "Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou." Foi um momento de êxtase espiritual. Mas Pedro, a festa acabou, e a realidade do deserto chegou. Ah, claro! A vida continua. Eles ainda não estavam na terra prometida. Estavam no meio do nada. Pois é. Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias sem água num deserto, com crianças e animais. A sede deve ser desesperadora. E quando finalmente acharam água em um lugar chamado Mara, a decepção foi cruel. As águas eram amargas, impossíveis de beber. Imagina a frustração, correr para o oásis e cuspir a água. O que o povo fez? Cantou outro hino? Não, o louvor virou reclamação num instante. O povo murmurou contra Moisés: "Que havemos de beber?" É incrível como a memória humana é curta. 3 dias atrás eles viram o mar abrir. Agora acham que Deus vai deixá-los morrer de sede?
A nossa fé é testada nas necessidades básicas. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Moisés jogou a árvore nas águas, e as águas se tornaram doces. Mais um milagre, uma árvore purificadora. Deus transformou o amargo em doce. E ali Deus deu um estatuto e uma ordenança. Ele disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, nenhuma das enfermidades virá sobre ti, que enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá, o Deus que cura. Eles estavam aprendendo que a liberdade exige confiança diária. Não basta sair do Egito, é preciso tirar o Egito de dentro do coração. Perfeito, Pedro. Depois disso, eles foram para Elim, um lugar com 12 fontes de água e 70 palmeiras, um oásis de descanso. Mas a jornada estava apenas começando. Eles logo teriam fome, e a solução de Deus seria algo que cairia do céu. O famoso maná. Estou doido para falar sobre isso, mas vamos deixar para a próxima parte? Combinado. Na próxima parte, vamos ver o pão dos anjos, a água saindo da rocha e a chegada ao Monte Sinai, onde a maior aliança de todas seria feita. Não percam, pessoal, a sobrevivência no deserto e o encontro com Deus na montanha. Até já! E aí, pessoal, estão gostando do nosso bate-papo? A conversa está incrível, não é mesmo? Se você está curtindo, aproveita agora e se inscreve aqui no nosso canal, para não perder nada. É rapidinho e nos ajuda muito a continuar. Agora, vamos voltar para a próxima parte da conversa. Estamos de volta para a penúltima parte da nossa jornada. Sara, o povo saiu do Egito, atravessou o mar e agora está no deserto. A adrenalina da fuga passou e agora bateu aquela fome de verdade. O que aconteceu? Aconteceu o que chamamos de crise da despensa vazia. Eles saíram de Elim e entraram no deserto de Sim. E toda a congregação começou a murmurar contra Moisés e Arão. E a reclamação foi feia, Pedro. Eles disseram: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Espera aí, eles estão com saudade da escravidão só por causa da comida. Panelas de carne, isso é memória seletiva ou o quê? É o que a fome faz. O estômago ronca e a gente esquece que aquelas panelas de carne custavam a liberdade e o sangue deles. Eles acusaram Moisés de trazê-los para o deserto para matar a todos de fome. E Deus mandou um raio neles por serem ingratos? Não. Deus agiu com uma graça impressionante. Ele disse a Moisés: eis que farei chover pão dos céus para vós. Deus decidiu alimentar 2 milhões de pessoas com um cardápio divino. Pão dos céus, o famoso maná. Como era isso? Caía um pãozinho francês pronto do céu? Não exatamente. A Bíblia descreve como algo miúdo, redondo, fino como a geada sobre a terra. Parecia uma semente de coentro, mas era branco. E o gosto era como bolo de mel. Bolo de mel? Parece delicioso. E como funcionava a distribuição? Era só pegar o quanto quisesse? Não. E aqui entra a lição da obediência diária. Havia regras estritas. Primeiro, cada pessoa devia colher apenas a quantidade necessária para aquele dia. 1 gomer por cabeça, que é uma medida antiga. Quem tentava ser esperto e colher a mais para guardar, se dava mal. O que acontecia com quem guardava para o dia seguinte? Criava bichos e cheirava mal. Apodrecia durante a noite. Deus estava ensinando: confie em mim para o hoje. Amanhã eu proverei de novo. Eles tinham que depender de Deus dia após dia. Nada de estoque acumulado. Que lição difícil para nós que adoramos ter a despensa cheia e garantia para o futuro. Mas e no sábado? Eles tinham que colher no dia de descanso? Boa pergunta. No 6º dia, sexta-feira, Deus mandou colher o dobro. E, miraculosamente, aquela porção extra não apodrecia de um dia para o outro. Assim, no 7º dia, o sábado, eles podiam descansar e não precisavam trabalhar para buscar comida. Deus instituiu o descanso até na dieta. E eles obedeceram direitinho? Alguns teimosos saíram no 7º dia para colher, mas não acharam nada. Deus teve que puxar a orelha deles de novo. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos?
Mas, no geral, o povo comeu maná por 40 anos, até chegarem à terra habitada. Maná 40 anos. Haja criatividade na cozinha. Mas a fome foi resolvida. E a sede? A sede voltou quando eles acamparam em Refidim. Não havia água. E o povo, de novo, brigou com Moisés. Dá-nos água para beber. Moisés estava com medo de ser apedrejado. Ele clamou ao Senhor. E qual foi a solução dessa vez? Outra árvore? Não. Deus mandou Moisés ir até a rocha em Horebe, levar os anciãos como testemunhas e bater na rocha com o cajado. Aquele mesmo que abriu o rio Nilo e o Mar Vermelho. Bater numa pedra para sair água. Geologicamente improvável. Espiritualmente poderoso. Moisés bateu e saiu água da rocha. Água potável para saciar uma nação inteira no meio do deserto. Aquele lugar ganhou o nome de Massá e Meribá, que significa provação e contenda, porque o povo tentou ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles sempre duvidavam da presença de Deus quando o conforto acabava. Mas, Sara, além de fome e sede, eles tiveram outro problema, não foi? Problema com vizinhos. Sim, apareceu o primeiro inimigo militar, os Amaleques. Amaleque veio e pelejou contra Israel em Refidim. E aqui vemos uma dinâmica nova. Deus não mandou uma praga para matar os soldados. Ele mandou Israel lutar. Ah, agora eles tinham que pegar em espadas. Mas eles eram ex-escravos, pedreiros, não soldados. Exatamente. Moisés chamou Josué, um jovem líder, e disse: escolhe homens e saia a pelejar contra Amaleque. Enquanto Josué lutava lá embaixo, no vale, Moisés subiu no topo do monte com a vara de Deus na mão. E o que acontecia lá em cima? Foi curioso. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia a batalha. Mas quando ele cansava e abaixava a mão, Amaleque vencia. Então a vitória dependia dos braços levantados de um homem de 80 anos? Coitado, ninguém aguenta ficar com o braço levantado por horas. Moisés cansou. As mãos dele ficaram pesadas. Então Arão e Ur, que estavam com ele, pegaram uma pedra e puseram debaixo dele para ele sentar. E um de cada lado segurava as mãos de Moisés levantadas. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Que imagem fantástica de cooperação! Josué lutando com a espada lá embaixo, Moisés intercedendo lá em cima e os amigos ajudando a sustentar o líder. Ninguém vence sozinho. Perfeito, Pedro! E Josué derrotou Amaleque. Moisés construiu um altar e chamou o nome de O Senhor é minha bandeira. Jeová Nissi. Deus estava ensinando que a batalha é física, mas a vitória é espiritual. E depois dessa vitória, eles finalmente chegaram ao destino principal, o Monte Sinai? Sim, no terceiro mês depois da saída do Egito, eles chegaram ao deserto de Sinai e acamparam em frente ao monte. Deus chamou Moisés lá de cima e disse: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Asas de águias, que bonito! Deus carregou eles. E agora, Deus propõe um casamento, uma aliança formal. Ele disse: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O povo aceitou o pedido? Aceitou em uníssono. Responderam: tudo o que o Senhor falou, faremos. Então Deus mandou o povo se santificar, lavar as roupas e se preparar, porque no terceiro dia Deus desceria à vista de todo o povo sobre o Monte Sinai. Deve ter sido o dia mais assustador da história. Foi aterrorizante. No terceiro dia, amanheceu com trovões e relâmpagos, uma nuvem pesada sobre o monte e um som de trombeta muito forte. O povo no acampamento tremeu. O Monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O monte tremia todo, era um terremoto divino. E Deus falou, e não foi segredo para Moisés apenas. Deus pronunciou em voz audível os 10 mandamentos, o decálogo da liberdade. Vamos relembrar rapidinho esses 10 mandamentos, Sara? Porque muita gente acha que são regras para prender a gente, mas o tema aqui é liberdade. Exatamente. O preâmbulo é a chave. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. As regras vêm de quem libertou.
Os primeiros 4 mandamentos cuidam da relação com Deus. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, lealdade exclusiva, adoração correta, respeito e tempo de descanso. E os outros 6? Os outros 6 cuidam da liberdade do próximo. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás, porque protege a vida. Sétimo, não adulterarás, protege a família. Oitavo, não furtarás, protege a propriedade. Nono, não dirás falso testemunho, protege a verdade e a justiça. E 10º, não cobiçarás, protege o coração contra a inveja. É uma constituição perfeita. Se todo mundo seguisse isso, não precisaríamos de polícia, trancas nas portas ou exércitos. Seria o paraíso na terra. O povo ficou tão assustado com a voz de Deus e o fogo que pediram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Eles ficaram apavorados com a santidade direta de Deus. Eles pediram um mediador. Moisés então subiu para pegar as tábuas de pedra com as leis escritas, certo? Sim, Moisés subiu ao monte e entrou na nuvem, e a glória do Senhor repousou sobre o Sinai. Moisés ficou lá em cima 40 dias e 40 noites, recebendo não só os 10 mandamentos escritos em pedra, mas também instruções detalhadas sobre como construir o tabernáculo, a tenda sagrada onde Deus habitaria no meio deles. 40 dias ficar no monte é muito tempo para deixar um povo ansioso e recém-liberto esperando lá embaixo sem o líder. E é aí, Pedro, que mora o perigo. Enquanto Moisés recebia a planta da casa de Deus lá em cima, o povo lá embaixo estava prestes a cometer o maior erro da sua jornada. Eles cansaram de esperar. Onde está Moisés? Será que morreu? A impaciência é a mãe da idolaquia, não é? Infelizmente. Na próxima e última parte, vamos ver a tragédia do bezerro de ouro, a fúria de Moisés quebrando as tábuas, a renovação da aliança e, finalmente, a glória de Deus enchendo o tabernáculo, o grande final de Êxodo. Nossa, o bezerro de ouro, a primeira traição. Estou ansioso para ver como essa história termina. Pessoal, segurem aí. Vamos para a última parte em instantes. Olá, como vocês estão? Espero que estejam gostando do nosso bate-papo. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal. Não se esqueça também de ativar o sininho para não perder nada. Agora vamos voltar para a última parte da nossa conversa. Chegamos ao final da nossa série, amigos. Que jornada! Sara, na última parte, deixamos Moisés no topo do Monte Sinai, conversando com Deus. Ele ficou lá 40 dias e lá embaixo o povo estava esperando. O que acontece quando a gente deixa uma multidão ansiosa esperando sem o líder? Acontece o desastre, Pedro. O povo viu que Moisés demorava para descer. A impaciência tomou conta. Eles se juntaram ao redor de Arão, o irmão de Moisés que tinha ficado no comando, e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha só este Moisés. Já trataram o líder com desprezo e eles pediram deuses. Eles queriam algo visível, não é? Algo que pudessem tocar. A fé no Deus invisível era difícil para eles. Exatamente. Eles queriam um Deus sob medida, que eles pudessem controlar. E Arão, em vez de corrigir o povo e dizer, esperem no Senhor, cedeu à pressão popular. Ele foi um líder fraco naquele momento. Ele disse, tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, filhos e filhas, e tragam para mim. O ouro que eles ganharam dos egípcios na saída, a bênção de Deus sendo usada para o pecado. Triste ironia. Arão pegou o ouro, derreteu e, com uma ferramenta de gravar, fez um bezerro de fundição, uma estátua de um touro jovem, provavelmente imitando o deus Apis do Egito. E o povo gritou, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que mentira absurda! Atribuir a libertação a uma estátua que acabou de ser feita. E Deus? Deus estava vendo tudo lá de cima? Estava, e a reação de Deus foi terrível. Ele disse a Moisés, desce porque o teu povo que tiraste do Egito se corrompeu.
Deus estava tão irado que disse a Moisés: Deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Nossa! Deus ofereceu a Moisés a chance de começar do zero. Vou apagar esse povo teimoso e começar uma nova nação com você, Moisés. Seria tentador para qualquer líder cansado. Mas Moisés mostrou aqui porque ele era o homem de Deus. Ele não aceitou a oferta, ele intercedeu pelo povo, ele apelou para a reputação de Deus. Senhor, por que hão de dizer os egípcios? Para o mal os tirou, para matá-los nos montes. E apelou para a promessa antiga. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel. Moisés salvou o povo com sua oração. Deus desistiu de destruí-los imediatamente. Mas Moisés teve que descer e encarar a bagunça. Sim, Moisés desceu com as 2 tábuas da lei na mão. Josué, que estava esperando mais abaixo, ouviu barulho e achou que era guerra. Mas Moisés disse: Não é grito de vitória, nem de derrota, é som de cantoria. E quando Moisés viu o bezerro e as danças, a raiva dele foi santa e explosiva. Ele arremessou as tábuas das mãos e as quebrou ao pé do monte. Foi um ato simbólico fortíssimo. O povo tinha quebrado a aliança moralmente, então Moisés quebrou o documento da aliança fisicamente. E o bezerro? Moisés pegou o bezerro, queimou no fogo, moeu até virar pó, espalhou o pó na água e fez os filhos de Israel beberem. Fez eles beberem o próprio Deus. Que lição de humilhação! Vocês acham que isso é poderoso? Vocês vão engolir e eliminar isso depois. Mostrou que o ídolo não era nada. E o que Arão disse em sua defesa? A desculpa de Arão é quase cômica, se não fosse trágica. Moisés perguntou: O que esse povo te fez para trazeres sobre ele tamanho pecado? Arão disse: Não fique bravo, meu senhor. Você conhece o povo, sabe que é mau. Eles me pediram deuses. Eu disse para me darem o ouro, joguei no fogo e... saiu este bezerro. Saiu este bezerro, como se fosse mágica. Ele não assumiu a responsabilidade. Foi o fogo, não fui eu. Típico. Moisés viu que o povo estava desenfreado. Ele se pôs na porta do acampamento e gritou: Quem é do Senhor, venha até mim. E todos os filhos de Levi se ajuntaram a ele, a tribo de Moisés. E o que eles fizeram? Foi um momento de juízo severo. Moisés ordenou que eles passassem pelo acampamento com espadas. Naquele dia, caíram cerca de 3.000 homens. Aqueles que lideraram a rebelião foram punidos. Foi o preço alto da desobediência. Que dia triste! Mas a história não acabou aí. Moisés subiu de novo para tentar consertar as coisas com Deus, não foi? Sim, Moisés pediu a Deus: Peço-te que perdoe seu pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Moisés ofereceu a própria vida eterna pelo povo. Deus não aceitou a troca, mas prometeu continuar guiando o povo, e Deus mandou Moisés lavrar 2 novas tábuas de pedra. A renovação da aliança. Deus é o Deus da segunda chance. E nesse segundo encontro, Moisés teve uma experiência incrível. Ele pediu: Rogo-te que me mostres a tua glória. Deus disse que ninguém podia ver a face dele e viver, mas ele esconderia Moisés numa fenda da rocha e passaria com toda a sua bondade. E Deus proclamou o seu nome de novo, né? Sim, o Senhor passou e proclamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Deus reafirmou quem ele era. Moisés desceu do monte e o rosto dele brilhava tanto por ter falado com Deus que ele teve que colocar um véu sobre o rosto porque o povo tinha medo de olhar para ele. O rosto brilhava, a glória de Deus impregnou a pele dele. E agora, com a paz restaurada, eles tinham um projeto para terminar: o tabernáculo. Exato, Deus tinha dado instruções super detalhadas: cortinas de linho fino, ganchos de ouro, peles de texugo, madeira de acácia. Era hora de construir. Moisés convocou o povo para contribuir. E sabe o que aconteceu, Pedro? O povo reclamou de ter que dar dinheiro? Pelo contrário, o coração deles foi tocado. Homens e mulheres trouxeram broches, pendentes, anéis, braceletes. As mulheres fiavam o linho com as próprias mãos. Trouxeram tanto material que os mestres de obras, Bezaleel e Aholiabe, 2 artistas cheios do Espírito de Deus, disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário. Que virada! De adoradores de bezerro para doadores generosos. Moisés teve que parar as ofertas. Chega, já temos o suficiente. Isso mostra que quando o povo entende a graça e o perdão, a obediência e a generosidade fluem naturalmente.
Eles construíram o tabernáculo peça por peça, exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Essa frase se repete várias vezes no final do livro, como o Senhor ordenara. A obediência nos detalhes. E quando tudo ficou pronto, a casa estava montada, faltava o morador. No primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Moisés inspecionou a obra, colocou a arca da aliança no lugar santíssimo, acendeu as lâmpadas, queimou o incenso e a grande final. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A mesma nuvem que os guiou no deserto agora desceu e morou na tenda. A presença era tão forte, tão densa, que nem Moisés podia entrar na tenda da congregação. A glória era palpável. O livro de Êxodo termina com essa imagem poderosa. O Deus que ouviu o coro deles no Egito, que os libertou com mão forte, agora habitava no meio deles, no centro do acampamento. E quando a nuvem se levantava, eles viajavam. Quando a nuvem parava, eles acampavam. Exatamente, pois a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia e o fogo estava nele de noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eles nunca mais estariam sozinhos. Sara, que conclusão maravilhosa! O livro começa na escuridão da escravidão, fazendo tijolos para Faraó, e termina na luz da glória de Deus, construindo um santuário para o Senhor. É a história perfeita da nossa vida espiritual, Pedro. Fomos libertos não para fazermos o que quisermos, mas para sermos livres para adorar e obedecer àquele que nos ama. A verdadeira liberdade é viver na presença de Deus. Não poderia ter dito melhor. A obediência traz a presença, e a presença traz a verdadeira vida. Espero que todos vocês tenham gostado dessa nossa longa conversa sobre o Êxodo. Foi um aprendizado enorme para mim. Para mim também. O Êxodo é um livro para ler e reler sempre. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Obrigado, pessoal. E lembrem-se, o Deus do Êxodo é o mesmo hoje. Até a próxima! Olá, pessoal! Chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Êxodo. Foi incrível acompanhar as histórias e lições com o Pedro e a Sara, não é mesmo? Cada episódio foi uma conversa leve e descontraída, que nos aproximou ainda mais dessa narrativa tão poderosa. De Moisés no Rio Nilo até a travessia do Mar Vermelho, exploramos cada detalhe com muita alegria e curiosidade. Agradecemos a todos que embarcaram nesta aventura conosco, comentando e compartilhando. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Fiquem ligados para as próximas novidades aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.